Na aula de hoje, a gente está na sexta live, né? Na quinta, a gente começou desenvolvendo esse menu aqui de opções, né? Eu vou rodar o programa aqui só para a gente relembrar o que foi feito até agora. E aí a gente vai continuar na aula de hoje a partir desse exercício, tá? Então, rodando aqui o programa, a gente tem o menu principal. Aí o menu principal é aquele exercício que a gente tinha lá, como escolher o exercício de classe abstrata e o exercício de interfaces, né? Que é o pessoa física e pessoa jurídica, e o outro é o aluno com a avaliação. Se eu coloco qualquer opção que não esteja no menu, eu posso colocar um número, eu posso colocar uma letra, eu posso deixar vazio, inclusive, e dar OK. Aí ele vai dizer que é uma opção inválida. E aí ele vai sair do programa. Além disso, temos aqui, se eu cancelar também, ele não dá nenhuma mensagem, mas ele sai do programa com a opção escolhida igual a nulo. Porque aí, pessoal, isso aqui é até uma dúvida que o pessoal do quarto semestre ainda tem me procurado quando ela acontece, que é justamente isso daqui, ó. Se a gente tem uma string no nosso programa, essa string ela tem duas possibilidades. Ou ela está nula, significa que o valor dela não foi atribuído, e aí é no caso, quando a gente clica em fechar e quando a gente cancela no JOptionPane, ele vai ficar nulo. Ou seja, é como se eu tivesse uma variável string e ela não foi inicializada, eu não coloquei nenhum valor nela. E aí por isso que ela fica como nula. Agora, quando eu dou OK e não preencho nada, aí o valor não é nulo, e sim vazio. E são coisas diferentes, e dependendo do seu programa, ele vai dar uma resposta diferente também. Tá? Por exemplo, ó, quando está vazia, ele dá a mensagem de opção inválida. E quando ele está nulo, que é quando eu cancelo ou quando eu fecho, ele não dá nenhuma mensagem. E eu vou mostrar isso para vocês no código. Aqui, ó, eu tenho o primeiro, logo após mostrar o menu, né? Ele mostra aqui qual é a opção que eu escolhi. E aí, no caso, se eu fechar ou cancelar a janela, ele fica nulo, ó, opção escolhida. E aí eu faço essa verificação aqui, que é a primeira verificação do sistema. Se a opção tiver diferente de nula, aí ela vai entrar aqui nessa parte do switch case. Caso contrário, ó, eu vou clicar aqui. Deixa eu ver se eu cancelo aqui o... Aí, beleza, eu quero assim. Ó, aqui ele ficou um realce em amarelo, né? E aí, se eu abaixar lá no final, eu vou ver aonde que termina o meu if. Ó, ele termina bem aqui, tá vendo? Então, se ele terminou aqui, depois dele não tem mais nada. Por isso que ele não mostra a mensagem de opção inválida do sistema, tá? Porque o if termina aqui. Para mostrar a mensagem de opção inválida, eu teria que colocar ela aqui embaixo, depois do if. Então, vou botar aqui, ó, JOptionPane.show message dialog. Eu vou colocar nulo e vou colocar aqui, ó, opção inválida. Só para a gente rodar o programa. Então, agora, se eu cancelar ou se eu fechar, ó, ele coloca lá, a opção foi nula e deu uma mensagem de opção inválida, né? Só que aí, nesse caso, a gente tem uma outra diferença. A outra diferença é o seguinte, se eu coloco vazio, se eu deixo ela vazio e dou OK, aí ele dá aqui, ó, opção inválida, e se eu der OK, ele aparece de novo, opção inválida. E aí, por que acontece isso? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho esse switch case aqui, que quando eu coloco uma opção que não é 1 e não é 2, ela dá a mensagem de opção inválida. Então, ele mostra essa mensagem de opção inválida aqui e também mostra essa daqui de fora. Tá? Então, se eu quiser mostrar essa mensagem somente se a opção for nula, aí eu preciso colocar um else aqui, ó. Um else, aí eu abro a chave e fecho depois. Porque aí ele só vai cair nessa mensagem daqui, ó, se a minha opção for nula. Aí ele cai nesse else. Então, quando eu cancelo, ele dá a opção inválida.
Quando eu deixo vazio, ele dá a opção inválida. E por último, quando eu coloco qualquer outra coisa que não esteja no menu, ele também mostra como opção inválida. Então agora ele só vai mostrar uma vez. Tá? Então vejam que começa a aparecer códigos repetidos no nosso sistema. Então ele mostra a opção inválida aqui, ele mostra a opção inválida aqui, ele mostra a opção inválida aqui. Esse outra opção inválida aqui de cima é do submenu. Então vamos rodar o sistema. E eu vou mostrar aqui, ó, o submenu é o do número 1. Número 1 eu vou dar OK. Aí ele aparece, ó, submenu de pessoa física e pessoa jurídica. Aí tem as opções 1.1 e 1.2. E se eu fechar ele, vamos botar, se eu botar qualquer coisa que não esteja nas opções, aí ele tem a opção inválida. Essa opção inválida aqui é esse daqui, ó, da linha 57. Aí, vamos lá. Como que eu sei qual das opções inválidas, qual das linhas do código que está sendo executada em cada momento? Aí eu posso colocar alguma coisa para diferenciar eles. Ó. Eu vou botar aqui, ó, linha 57 para esse daqui. Esse daqui eu vou colocar, ó, linha 76 e esse daqui linha 80. Esse número da linha, pessoal, eu estou pegando aqui, ó, aqui do lado, tá vendo? O número da linha 80, aqui, ó, o número da linha 76, tá vendo? Só para eu saber qual dessas opções válidas que ele está mostrando. Inclusive aqui está até com O minúsculo, ó. Tá diferente daqui de cima que está com O maiúsculo, mas beleza. Vou deixar assim. Então eu vou dar OK, ó, sem nada. Se eu dou OK, ele vai para a linha 76. Então na linha 76 acontece quando eu digito alguma coisa ou não digito nada e dou OK. E esse alguma coisa não está dentro das opções do menu. Se eu rodar e cancelar ou fechar, ele cai na linha 80, porque é essa verificação aqui, ó, ele cai aqui. E por último, se eu coloco aqui, ó, a opção 1 e aqui eu coloco qualquer outra coisa, aí ele vai para a linha 57, ó, que é o mensagem inválida, né, de opção inválida daqui, ó, da linha 57. Tá? Então, assim, só para vocês começarem a se acostumar a identificar onde é o trecho do código que está aparecendo em cada momento, né? E a melhor forma de fazer isso é ir colocando essas informações aqui, tá? Porque aí você pega, sabe qual é a linha que executou, você vai lá na linha e vê qual é o motivo dele estar executando aquela opção, tá certo? Aí é o seguinte, tá? Agora vamos começar a falar do assunto da aula de hoje que eu queria apresentar para vocês, que são realizar as melhorias no nosso código, que é refatorar o código, né? No português mais comum na área de desenvolvimento é refatorar, que a gente chama, tá? E o refactory de código nada é grande e quebrando ele em partes, para que você consiga executar esse código de uma maneira eficiente e que esse código ele fique mais fácil de ser entendido pelo programador que vai fazer a manutenção nele, certo? Então, como que eu faço isso? Eu posso fazer de N maneiras, tá, pessoal? Eu vou ensinar uma das maneiras, a gente vai discutir aqui juntos essa maneira, e aí, no decorrer da aula, a gente pode ir trabalhando com outras formas de fazer o refatoramento, né? Então, o que eu faço agora? Antes de mais nada, eu identifico quais os pontos de funcionalidades que a gente tem no sistema, né? E aí a gente pode usar o menu para isso. Então eu tenho aí o menu principal, que é esse daqui, que tem pessoa física e pessoa jurídica. E aí dentro do menu principal, pessoa física, ele subdivide em mais dois menus, que é o menu pessoa física e o menu pessoa jurídica. Então, eu posso dizer que esse sistema aqui, ele está subdividido
em 4 funcionalidades, tá certo? Eu tenho, ou melhor, não 4 funcionalidades, tá? Eu vou me retratar aqui. São 3 funcionalidades. A primeira funcionalidade é o menu principal. A segunda funcionalidade é o cadastro de aluno e avaliação. E a terceira funcionalidade é o submenu, né? E aí, nesse submenu, eu tenho 2 funcionalidades, né? Que é cadastro de pessoa física e cadastro de pessoa jurídica, tá? E no final das contas, eu vou até comentando, pensando bem aqui, organizando as ideias, são realmente 4 funcionalidades que a gente tem aqui, tá? Então, como que eu gosto de fazer isso daí? Eu gosto de separar cada funcionalidade dentro de um método na minha classe principal, que nesse caso é a classe menu, tá? Então, vamos fazer o primeiro refatoramento de código colocando tudo dentro da classe menu, só que separado em métodos específicos para cada um deles, tá? Então, eu vou começar do submenu aqui, pessoa física, tá? E aí, pessoal, mais uma vez, isso daqui é para vocês fazerem, tá? Trocar os dados fixos pelo JOptionPane, né? É o exercício para vocês fazerem para treinar depois. Então, não vou fazer isso aqui hoje, porque o que eu fiz para mostrar para vocês foi esse daqui do aluno com avaliação, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Cadastro de pessoa física. É isso daqui tudo, ó. Até o break, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar tudo isso daqui, que já está funcionando, né? A gente já rodou o sistema na aula passada. Todos os cadastros já estão funcionando, inclusive os menus e submenus. A gente acabou de testar o menu e submenu, só não fiz a questão do cadastro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refatorar o meu código, separando todos os menus de opções em métodos diferentes dentro da minha classe menu. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, o método principal, ele é um método estático. Então, para usar dentro desse método estático, todos os métodos da minha classe precisam ser estáticos também, tá? Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar o cadastro de pessoa física e eu vou copiar ele, depois eu vou apagar esses dados aqui, tá? Eu estou copiando aqui, e aí lá embaixo, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar o método cadastrar pessoa física. Então aqui, ó, lembrando, essa última chave aqui é onde encerra o código da minha classe menu. Então antes dela, eu tenho aqui uma chave que ela vai encerrar o método principal, tá? Então, eu vou aumentar o zoom aqui para a gente ver juntos uma coisa aqui que eu descobri, ó. Aqui no NetBeans, ó, vocês estão vendo aqui embaixo que está principal setinha main? Significa que essa chave é a chave que encerra o método main, que é o método principal. Quando eu venho para a chave de baixo, ó, o main desaparece. Então, quer dizer que essa chave está fechando a minha classe menu, tá? Então, o método que eu tenho que criar, ele precisa estar abaixo do método main. E dentro da chave do menu. Por quê? Porque esse método tem que estar dentro da classe menu, tá? Então, eu vou diminuir o zoom aqui, porque agora a gente vai criar o método, ó, public static. Vamos colocar como void, porque eu não quero retornar nada, que é public, né? E aí eu vou chamar aqui, ó, cadastrar pessoa física, parênteses e chaves. E aí, o que eu vou fazer dentro desse método? Opa, eu não copiei lá. Então, vamos subir aqui e vamos copiar. Vou pegar tudo isso daqui. Inclusive, eu vou fazer outra coisa. Eu vou recortar isso daqui, ó. Ctrl X. Aí, eu vou colocar aqui, ó, cadastrar pessoa física. Então, ao invés de fazer todos aqueles comandos, eu chamo esse método que eu acabei de criar. E aí, o que tiver dentro dele vai ser executado. Então, eu vou lá embaixo. E dentro do cadastrar pessoa física, eu vou colar o meu código que serve para cadastrar pessoa física. Aí eu aperto Alt Shift F
para ele formatar aí e indentar o código corretamente. E aí eu faço isso para todos os cadastrar que tem no meu sistema. Eu vou pegar aqui agora pessoa jurídica. Ó. Vou pegar tudo aqui, vou recortar e vou colocar aqui, ó, cadastrar pessoa jurídica. Só que no caso de pessoa jurídica, ele vai dar erro, tá vendo? Ele está dizendo ó, que não existe esse método na classe, porque a gente ainda não criou. No caso da pessoa, eu já tinha criado, né? Mas então eu vou lá embaixo, ó. Vou vir aqui, ó, public static void cadastrar pessoa jurídica. Aí eu venho aqui dentro e colo o código do jeito que eu fiz com pessoa física. E faço a mesma coisa, ó, Alt Shift F. Pronto. Organizou o código aí do jeito que eu precisava. Aí eu volto lá de novo. Aí temos aqui, ó, cadastrar avaliação e aluno, né? Então, ó, eu vou copiar tudo isso aqui. Vou recortar, né? Vou botar aqui, ó, cadastrar aluno. Ponto e vírgula. Aí eu venho aqui embaixo, ó. A ordem não importa, tá, pessoal? Eu posso colocar em cima, embaixo, tanto faz. Eu vou até botar em cima para vocês verem. Ó, public static void cadastrar aluno. E eu colo o código aqui dentro. Então, fazendo isso aqui, eu já começo a refatorar o código de um jeito que fique melhor para eu entender o que está sendo executado em cada momento. Tá? Então, tenho aqui os métodos de cadastramento, ó, cadastramento de alunos, cadastramento de pessoa física, cadastramento de pessoa jurídica. Tá? E a chamada deles está lá em cima no método principal. Estou aqui no método principal. Aí aqui tem as opções do menu. Ó. No 1.1, o que ele faz? Ó, cadastra pessoa física. No 1.2, o que ele faz? Cadastra pessoa jurídica. No 2.0, né, que seja, no 2, ele cadastra o aluno. Qualquer coisa diferente, ele dá a mensagem de erro. Tranquilo? O Alex estava falando alguma coisa aí sobre uma opção inválida, né? Quando o usuário clicar lá em cancelar, porque querendo ou não, cancelar não é uma opção inválida. O usuário poderia estar desistindo de cancelar, né? Eu acho que foi alguma dúvida assim que ele teve. Ah, entendi. Então, exatamente. Pode ser uma ideia, né? E, inclusive, você pode trocar lá. Tá? Você pode trocar a mensagem do jeito que você achar mais interessante. Você pode, inclusive, fazer exatamente essa mensagem. Ó. Volte sempre, por exemplo. Bota assim, ó. Ok, volte sempre. Tá? Então, se eu rodar o meu programa agora, se eu cancelar, aí ele vai dar a mensagem que eu quero. Ok, volte sempre. Certo? Certo, foi algo nesse sentido assim mesmo que ele perguntou. Beleza. Então, basicamente é isso. Essa primeira parte que a gente refatorou aqui serve mais para isso, tá? Para tentar deixar o código de maneira bem organizada. Então, aqui, ó, por exemplo, agora a gente já tem o JOptionPane aplicado aqui no cadastro de aluno. Basta eu aplicar a mesma ideia que foi feita aqui nos outros cadastros, ó. Que por enquanto eu tenho eles aqui, só que eles estão hard-coded, né? A gente tem o código com os valores fixos aí dentro dele. Então, aí a ideia é você pegar isso aqui e transformar lá no JOptionPane para que a pessoa vá digitando os valores aí dentro. Bom, o próximo passo que eu quero mostrar para vocês também é que eu posso pegar e separar essas opções de menu também, professor, dentro de um outro método. Pode falar, Humberto. deixa eu falar, esse código aí que você falou do cadastro dos alunos, voltando lá no assunto, de antes que você estava falando, ele tem que ser no mesmo pacote? O do cadastrar o aluno, hoje não, né? Agora, do jeito que eu fiz, eles não estão, a gente pode dizer que
tá no mesmo pacote, mas porque ele está na mesma classe, tá? Então eu implementei na classe menu. Tanto é, pessoal, olha só, tá vendo esse sinal de menos aqui, ó? Ele serve para eu esconder o código de um determinado método, ó. Eu vou esconder o código do método principal. Aí ele vai mostrar aqui, ó, o método cadastrar aluno, tá vendo? Eu vou esconder também. Ó, cadastrar pessoa física, cadastrar pessoa jurídica. Ó, escondi tudo. Então, esse daqui é o código, se eu pegar e arrastar aqui, ó. Aí a gente tem todos os métodos que fazem parte da minha classe menu. Deixa eu tirar essa linha aqui, que eu acho que, pronto, aí ó, coube tudinho na tela, tá vendo? Tudo isso aqui são métodos da minha classe menu. Então, eu posso dizer que a classe menu ela tem 4 métodos. Ela tem o método principal, que serve para executar essa classe, e tem os métodos secundários, que são esses aqui, que eles são executados sob demanda. Então, quando você pedir para eles executarem, é que eles vão ser executados. Pode ser que você crie métodos aqui que eles não sejam executados em momento nenhum. E para esses métodos serem executados, eles vão ser chamados, né? A gente diz que eles são invocados pelo método principal, porque tudo vai ser rodado aqui dentro. Aí, a partir daqui, ele vai chamando esses outros aqui de baixo. Tá certo? E estão todos dentro da minha classe. Ó, aqui embaixo, ó, pode observar aqui, ó, tá dentro do cadastro da pessoa física, ó, porque o cursor do mouse está nele. Agora, se eu clicar aqui, ó, aí ele muda, ó, cadastro de pessoa jurídica. Se eu clicar no main, tá lá, ó, o método main. E aí eu vou expandir aqui o método main para eu ver o código dele. Ó. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, nessa opção aqui, o meu NetBeans, ó, ele está dizendo aqui aonde que eu estou. Eu estou dentro do quê? Ó, dentro da minha classe menu, eu estou no método principal, dentro da opção if, né, do meu condicional, dentro de um switch, e dentro desse switch eu estou no case 1. Então ele só vai chegar nessa opção aqui se eu passar por todas essas fases aqui, ó. Aí se eu clicar aqui, ó. Independente, ele vai sempre começar pelo método main. Sempre do método main, exatamente. Ele é o que dá o start no meu programa. E aí ele só vai chegar nesses métodos de baixo se eu estiver chamando esses métodos aqui dentro do método main. Então, ó, no caso aqui, ó, pessoa física. Aí ele vai passar todas essas opções aqui de baixo, ó, até chegar no cadastrar pessoa física. Isso aí é tipo uma simulação de uma pasta, no caso. Uma pasta dentro da outra. Exatamente. Pense no código exatamente assim. Você tem um código dentro da classe principal e a cada bloco que você abre assim, ó, como se fosse uma chaves, né? No caso do case, o 2 pontos também vai abrir um bloco. Então, cada vez que a gente identa o código mais para a direita, pode ver que ele vai aparecendo um pontilhado aqui, ó, tá vendo? E aí pensa justamente na separação de pastas, né? Então, eu vou entrando no código à medida que eu vou executando ele. Então, um código está dentro do outro, que por sua vez está dentro do outro, e aí vai seguindo. Até chegar... O Eric mandou uma dúvida por texto lá, dá uma olhada. Aqui. O Eric está perguntando, por que não jogou os métodos em outras classes? Boa pergunta. Essa parte é o que eu ia fazer em seguida, tá? Porque agora eu estou começando a refatorar o código. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei as subfunções do meu menu, né? As funcionalidades dele, e separei em métodos específicos para cada uma delas. Tá? Aí a próxima parte, né, ou o próximo passo é você pegar isso daí e separar em classes diferentes. Então vamos aqui, ó. Então eu tenho aqui dentro do principal, eu tenho o menu, que é o meu menu principal. Agora eu vou aqui, ó, no menu. Pode criar, pessoal. Aí vai dar a organização de cada um, tá? Eu vou criar tudo relacionado aos menus do sistema dentro desse pacote principal, tá ok? Então, eu vou criar aqui, ó, submenu pessoa, ou melhor, ao invés de pessoa física, eu vou colocar aqui o pessoa física e pessoa jurídica, deixa eu ver de qual que é.
Ah, é de classe abstrata. Então vamos criar aqui, ó. A classe vai ser submenu abstrata. Aí, pessoal, mais uma vez, o nome de classe, assim, vai de cada um, tá? Eu estou criando isso para facilitar a ideia aqui, tá? E aí, sempre lembrando, ó, tá vendo que a gente tem duas palavras? Aqui era menu, eu coloquei com M maiúsculo. Aqui eu tenho submenu, eu coloquei com S maiúsculo, e abstrata com A maiúsculo, tá? Então, as iniciais de cada palavra tem que ser maiúscula. E, no caso do método, ele tem a pequena diferença que a primeira palavra é tudo minúscula, e as outras começam com letra maiúscula. Então, por isso que eu botei, ó, cadastrar tudo minúsculo, aluno com A maiúsculo. Cadastrar tudo minúsculo, pessoa com P maiúsculo, física com F maiúsculo. E aqui, ó, P maiúsculo e J maiúsculo. Beleza? Então, o submenu de classe abstrata, ele é um submenu, nada mais é do que o submenu de pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou criar um método aqui, ó, public. Eu vou criar, pessoal, um método estático. E aí eu já vou aproveitar para mostrar para vocês o que faz um método estático diferente de um método não estático. Tá? Então vai ser estático aqui. Submenu. Vou chamar de submenu. Beleza? Ah, tem que botar o void, né? Senão não vai dar certo. Por que eu coloquei esse submenu aqui, professor? Por que você colocou? Porque eu vou vir aqui, ó, no menu, que é o menu principal. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, tudo que está aqui, ó, no submenu, até o break aqui, ó. Tudo isso aqui, e vou recortar e vou colocar aqui dentro. Aí ele vai pedir, como eu falei, ó, toda vez que você copia o código de outra classe, aí ele já pede para você importar os dados que ele está usando, né? Só que tem um detalhe, ele está pedindo para importar pessoa física e pessoa jurídica aqui, ó. Que são os métodos lá da classe menu. Depois a gente arruma isso aqui, mas deixa ele importar. Ó, importou. Aí o que eu vou fazer? Ó? O menu de opções aqui está dando erro, porque eu tenho que declarar essa variável, né? Então vai ter que ser uma string. Aqui na opção também a mesma coisa, ó, vai ter que ser uma string. Aí ele para de dar o erro. Aí o próximo passo eu vou apertar Alt Shift F para ele organizar o código, para ficar mais organizadinho aí. E aí o seguinte, se eu tenho menu pessoa física e pessoa jurídica lá no menu principal, não faz sentido, ele tem que estar aqui dentro do meu submenu abstrato. Então o que eu faço? Vou lá na classe menu e vou pegar esses dois métodos aqui, ó, Ctrl X, e vou na minha classe submenu, e eu vou colocar aqui embaixo, ó, Ctrl V. Aí ele vai pedir, ó, eu tenho aqui pessoa física, pessoa jurídica e telefone. Quer importar? Sim, eu quero, eu dou OK. Aí beleza, importou tudinho. Aí eu venho aqui, tiro as importações que ele tinha feito, ó, do cadastrar, porque estava lá no menu principal. E aí agora, a submenu abstrata já está completa, com o seu cadastro de pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Inclusive, ao invés de chamar submenu, pessoal, para facilitar o entendimento, eu vou colocar assim, ó, exibir. Exibir submenu. Tá certo? Aí, beleza, fiz aqui. O que eu tenho que fazer agora no menu principal? Eu tenho que chamar aquele submenu de classe abstrata, porque se eu rodar do jeito que está aqui, ó, eu colocar aqui, ó, número 1, que é pessoa física e jurídica, e der OK, ele não vai fazer nada. Porque eu tirei o case 1, eu tirei todo aquele código que vai lá e chama pessoa física ou pessoa jurídica. Aí, para caber mais código aí e tal, eu vou colocar tudo na mesma linha. Até o break, ó. O break vai ficar tudo na mesma linha aqui, ó. Vou colocar assim, ó, submenu. Aí eu posso dar um Ctrl espaço, ó, o NetBeans já completa para mim. Ponto, exibir submenu. Então, olha só, com essa chamada aqui, ó, ele vai exibir o meu submenu que está lá na classe submenu abstrato.
Ó, eu posso pegar isso aqui e botar tudo na mesma linha também, ó. E aí ele vai simplificando o meu código, ó, do menu principal, né, por enquanto. Aí eu vou lá de novo, mais uma vez, botão direito, nova classe, classe Java. Vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, só para diferenciar um pouco, tá? Cadastro aluno. Vou finalizar. Professor, e se você rodar aí agora, ele vai dar erro? O que? Esse aqui? Não, eu já posso rodar. Vou rodar de novo. Ó, tô aqui. Se eu botar 2, cadastrar aluno. Olha lá, ó. Aí ele vai pedir os dados do aluno. A disciplina, NTP2. A nota, 10. Humberto. Idade. Vou botar aqui, 21. Matrícula, tarará, X. Valor da mensalidade, R$100. Então pronto, ó, mostrou todos os dados do aluno aí. E se eu rodar o submenu, olha lá, número 1. Olha aí. Já mostrou o submenu. Ah, eu quero pessoa física. 1.1. Peraí que ele deu 1.1. Então tá aí, ó, os dados de pessoa física, tá vendo? Então, quando eu coloquei a opção 1, ele já foi lá e executou o submenu abstrata, ponto, exibir menu. Aí, no caso do cadastrar aluno, ele chamou o cadastrar aluno. Aí, ó, o que eu vou fazer agora? O mesmo que eu fiz com o submenu abstrato, né? Eu vou pegar aqui o cadastrar aluno, ó, vou recortar daqui, vou lá na classe cadastro do aluno e vou colar ele. Ele vai pedir para eu importar as classes que ele utiliza. Eu só dou OK. E pronto. Volto no menu, ele vai estar dando erro, ó, porque o cadastrar aluno não faz parte mais dessa classe. Ele já está em outra classe. Então agora eu coloco aqui, ó, cadastro aluno, ponto, cadastrar aluno. E aí mais uma vez, ó, vou rodar o programa. Se eu coloco aqui o cadastrar aluno, ele vai rodar como se estivesse no meu menu principal, só que agora a gente viu que ele está em outra classe. Então vou botar qualquer coisa aqui, só para a gente continuar. Beleza? Então, pessoal, qual é a diferença? Antes de continuar com as explicações e pedir uma dúvida, pedir para vocês me perguntarem alguma coisa. Qual é a principal diferença de um método estático para um método não estático? O método estático, pessoal, a gente consegue executar desse jeito aqui, ó. Sem precisar criar um objeto da classe, eu consigo executar o método. Então aqui eu estou pedindo para executar o cadastro aluno, sem precisar fazer um new lá no cadastro de aluno. Repete esse conceito aí, esses últimos 15 segundos, que deu tipo uma mastigada no áudio aí. Tá. Não ficou claro, por favor. Então, é o seguinte, qual é a diferença de um método estático para um método não estático? O método estático, ele é um método que você pode executar ele sem precisar criar objetos daquela classe. Que é o caso aqui, ó. Nem o submenu e nem o cadastro do aluno, eu precisei colocar um new na frente dele aqui, ó, para criar um novo objeto. Eu simplesmente coloquei o nome da classe, ponto, e o nome do método. E aí lá dentro eu consegui executar ele. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, vou até colocar aqui na linha de cima, ó. Se eu tentar fazer assim, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, já está ali em cima, né? Ó, vamos pegar, por exemplo, ó, aluno.setNome. Marcelo. Ele dá erro, tá vendo? E o erro que ele mostra, eu até aumentei o zoom para todo mundo conseguir enxergar, é justamente esse, ó. O método setNome, ele é um método não estático, tá vendo? Ó? Se ele é um método não estático, eu não posso rodar ele desse jeito, ó, através do nome da classe. Eu preciso criar um objeto da classe para ter acesso aos métodos não estáticos daquela classe. Tá? Então, por isso que no caso do cadastro de aluno e submenu de abstratas, eu criei métodos estáticos. Ó. Por isso que aqui eu coloquei aqui, ó, public static void cadastrar aluno.
Porque esse método aqui, ó, eu posso rodar ele sem criar o objeto da classe de cadastro de aluno. Então, ele é um método estático, eu executo direto. Só que aí, dentro do método estático, eu crio objetos e acesso esses métodos dentro dele. Ó. Porque aqui eu estou criando objetos. Ó. Aí sim, eu posso vir aqui ó, e colocar a.setNome. Se eu tentar fazer aluno.setNome, ele vai dar erro. Ó. Porque a classe aluno não deixa eu acessar o setNome. Porque o setNome não é um método estático. Para acessar ele tem que ser através do objeto. Tá? E aí finalizamos a segunda, vamos botar assim, a segunda fase de refatoramento de código, né? E aí, a nossa classe principal, que estava com 80 linhas, agora ela ficou com 34 linhas. 35, na verdade, né? E aí, dentro dos objetos aqui, ó, a gente tem a continuação dos códigos. Tá? Então, tudo começa no menu principal. Aí, a partir do menu principal, a gente começa a acessar os métodos das outras classes. Beleza? Professor, então você aconselha a fazer todo esse código primeiro na classe principal para depois ir dividindo ele? Então, depende muito do seu aprendizado, né? Eu fiz assim porque, assim, para mim, fica mais fácil explicar para vocês dessa forma do que ir fazendo separado e explicar passo a passo como é que ficou. Porque, assim, isso tudo, no determinado momento, você vai entender como que funciona e você já vai fazer essa separação na tua cabeça, tu já consegue programar já separado. Se você já conseguir fazer a programação separando, beleza, já faz separando direto e bola para frente, tudo certo, tá? Agora, se você tiver dificuldade em fazer separado, você faz tudo junto primeiro, quando tiver tudo ok, você começa a fazer a separação. Então, vai muito de cada um. Se você já conseguir fazer separado, já é melhor, porque você já economiza um trabalho maior. E geralmente, pessoal, eu até digo o seguinte, que conforme você vai amadurecendo na programação, você vai ver que, por exemplo, pode ser que essa forma que eu separei nesse momento não seja a melhor forma de ser entendido. Pode ser que você ache um jeito mais fácil de escrever as mesmas coisas para chegar nesse resultado de forma mais organizada ainda. Então, tudo vai depender de como a gente está na escala de evolução de código, beleza? Professor, no caso, se eu escrever um código aí, deixar esse código, eu posso pôr um comentário para facilitar ou não? Pode, com certeza. É o que eu falo. Eu falei na última ou penúltima aula e eu repito nessa de agora. Quando você está aprendendo, o ideal é você começa a fazer o código, você coloca o comentário dizendo o que aquele código está fazendo para você lembrar depois e começar a aprender o que é feito em cada parte do código. Mas aí, quando você for trabalhar com isso, você vai ver que dificilmente existem códigos desse tipo em programas de computador. Pode ser que exista? Pode ser que sim. Mas na maioria das vezes o pessoal que já é mais experiente e tudo, costuma dizer o seguinte, que o código bom é aquele código que não precisa ser explicado. Você lendo ele, você consegue entender o que ele faz. E lógico, cara, se você ler esse meu código aqui e não entender tanto assim de programação, mesmo ele estando bem escrito, vai ser difícil para você entender. Mas, no geral, quando você começa a aprender programação, você chega em um determinado nível, você vai ficar mais experiente e vai ficar mais fácil de você ler os códigos dos programas. Só reforçando, pode colocar comentários à vontade nos códigos, tá? Igual eu costumo fazer nos exercícios aqui, ó. Pode ver que as classes que eu coloquei aqui para vocês estão todas comentadas, tá? Justamente por isso, porque a gente faz programas de computador
Então, quando você estiver no programando de verdade, você vai ver que o pessoal costuma não colocar esse tipo de comentário, né? Porque são coisas básicas que todo programador tem que saber. Então, eu ensino para vocês as coisas básicas, né, que todo programador tem que saber, e o restante é com a experiência que vocês vão aprendendo, tá? Então, coloque comentários à vontade, entre nos teus códigos, ó, aqui faz isso, aqui faz aquilo, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso é um método estático, isso não é um método não estático, isso é uma classe abstrata, isso não é, e assim por diante, né? Para você já começar a entender o código e saber como aplicar em cada situação, o que cada código serve em cada situação do dia a dia. Ó, se a gente pega isso daqui, isso é um diagrama da UML mais, vamos botar assim, mais próximo do que vocês vão encontrar no mercado, né? Porque tem várias classes, vários relacionamentos e tudo. Então, o programador júnior, qual é o trabalho dele principalmente? É pegar um diagrama desse da UML aqui e transformar ele em código. Esse é um das primeiras fases de um programador, é entender esse diagrama e saber como pegar ele e colocar ele em código, que é basicamente o que a gente está estudando e que vocês começaram no semestre passado, né? E aí, depois de fazer isso daqui, existe uma fase que a gente vai estudar mais adiante, né? Assim que a gente passar dessa fase de orientação a objetos, que é a parte de banco de dados, que é, beleza, criei todas as classes, agora eu quero pegar essas classes e fazer o cadastro no banco de dados, de todas essas informações no banco de dados. Então aí a gente vai passar para essa fase de colocar eles no banco de dados. Tá? E isso com vamos botar assim, com essas opções que eu estou mostrando para vocês, que é usando o JOptionPen para a pessoa digitar as informações, né? E não colocar o código direto do jeito que a gente fez aqui, ó, por exemplo. Isso daqui não é o certo a se fazer, é mais para quando a gente está aprendendo, né? Então é pegar, basicamente, fazer como se fosse isso daqui, tá? Isso daqui, eu até repito mais uma vez, não é o ideal, mas é o primeiro passo para vocês entenderem como que é a entrada e a saída de dados em um sistema. O JOptionPen é o primeiro passo. O segundo passo a gente vai ver adiante, que é montar a telinha mesmo. Eu pego uma janelinha, coloco todos os campos de cadastro, a pessoa preenche todos eles e tem lá um botão gravar. E aí esse botão gravar vai pegar tudo de uma vez e mandar lá para o banco de dados. Tá? Então são essas as coisas, né? Esses são os conhecimentos básicos que todo programador júnior tem que saber. Tá? E basicamente é isso. E o ideal é vocês aprenderem principalmente a parte básica do Java, né? Que é o que a gente está ensinando para vocês, né? Na linguagem. E se possível, se você já tiver, vamos botar assim, fluente, se é que essa palavra é interessante para o caso, mas se você já entender bem de Java, aí eu indico vocês começarem a estudar a parte do versionamento de código. Tá? Inclusive, eu costumo indicar isso para o pessoal do quarto semestre, porque começa a dividir as tarefas do projeto final. E aí, geralmente, no projeto final, mais de uma pessoa acaba trabalhando dentro do mesmo projeto. Tá certo? Professor, me tira uma dúvida. Esse GitHub, eu baixei ele aqui, só tá tipo GitHub Desktop, é isso mesmo? Então, o GitHub, ele tem basicamente duas versões, né? Esse desktop ele já resolve a situação. Eu, particularmente, eu gosto de usar o GitHub em linha de comando. Inclusive, tem até um aqui rodando aqui. Deixa eu sair. Ó, eu uso aqui em linha de comando, ó, git status, né? Aí tem vários comandos aqui, eu não vou nem entrar nesse detalhe não, tá? Mas existe o Git Desktop,
e com ele você consegue fazer tudo que eu falei, né? Inclusive no NetBeans, ele já é preparado para trabalhar com Git, ó. Não sei se vocês estão enxergando aqui essa parte de baixo aqui, ó. Ó. Browser repositor, né? Isso. Ó. Browser do repositório Git, ó. Aí nesse caso ele está vazio, ó. Não tem nada, porque esse projeto aqui que eu estou mostrando, fazendo com vocês, ele não está no GitHub, então por isso que não está com isso aqui. Mas se eu vier aqui, ó, eu vou abrir o projeto locadora que eu tenho aqui. Não sei nem onde é que ele anda. Deixa eu ver, acho que está aqui. Ó, aqui, ó, projeto locadora, ó. Eu vou abrir esse projeto. Ó, tá vendo? Ele está bem aqui. Se eu vier no browser aqui, ó, olha só. Ramificações, ó, local, remoto, tags. Olha só. Dentro de tags, ó, eu tenho todas as versões, ó. Se eu quiser, eu posso clicar nessa tag aqui, ó, e clicar aqui, ó, efetuar checkout da revisão. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o código da minha máquina e vai voltar a versão para a versão da aula 5. Então é como se ele pegasse, ele apagasse todos os códigos que eu fiz daqui para frente. Ó. Ó, ele está na aula 32. Se eu vier aqui no código aqui, ó, olha o tanto de classe que tem aqui. Ó, imagem, tem tudo, tá vendo? Nossa. Tem um monte de coisa nesse projeto. Muita coisa. Se eu vier aqui, ó, vou clicar aqui, eu vou dar um checkout, eu vou voltar para a versão da aula 5. Ó. Checkout da aula 5. Aí, ó, você quer fazer isso? Quero. Efetuar checkout. Pronto, fez. Misteriosamente, olha só, olha o que virou. Só tem um pacote, tá vendo? Então ele voltou para a versão do meu código lá da quinta aula do meu projeto. Aí, mas aí nesse caso aí tem jeito de recuperar, tem? Tem, aí eu volto aqui, aí eu venho aqui, ó, nas tags, ó. Aí eu volto aqui, ó, quero voltar para a aula 32, ó, fazer checkout. Vai efetuar checkout, aí ele volta lá para a aula 32. Quando eu venho aqui, ó, olha lá meus arquivos de volta. Tá vendo? Bem interessante. E aí, isso daqui é o que eu digo, né? O problema, assim, que eu digo que a gente não ensina isso em sala de aula para vocês na ETB, eu até já conversei com o pessoal da infra lá da ETB para a gente começar a pensar em liberar essa função para vocês começarem a entender, porque no caso lá do firewall da ETB, ele bloqueia esse tipo de coisa. Inclusive, eu até entendo por que eles bloqueiam, pessoal, porque, querendo ou não, tem gente com espírito de porco que faz o seguinte, baixa coisa lá na escola e enche de vírus os computadores, né? Então é o seguinte, tem muito repositório aí na internet, pode ter inclusive um repositório com algum programa, algum aplicativo infectado, né? Então o pessoal acaba bloqueando provavelmente por causa disso. Mas nós fizeram retrasado. Fizeram isso lá. Pois é. Hein, professor? Eu fiz um curso no GitHub, esses comandos mais básicos e tal. Criar repositório, fazer commit. Vou botar o link aqui pra galera. O curso ele é gratuito. Aí, bem legal. Bom, pessoal, então, basicamente da aula de hoje, a gente tinha essa questão de refatorar o código, né? A questão do método estático, que, recapitulando, o método estático é aquele método que você pode executar sem precisar criar o objeto, que é esse caso aqui, ó. Eu vou até colocar o comentário, aproveitando até a pergunta que o Humberto fez mais cedo, né? Então, vou colocar aqui no método aqui, ó. Método exibir submenu é estático. E, por isso, não precisamos instanciar a classe submenu abstrata para executá-lo.
Então fica bem claro aí para vocês, né? E aí, a questão do refatoramento, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, agora, nesse exato momento, a gente está eu tô executando isso dentro do projeto Quinta Live, tá, pessoal? Mas a gente vai, quando eu subir lá no Moodle, vai ser a 6ª live, tá? Eu vou trocar o nome desse projeto aqui daqui a pouco e vou colocar lá para vocês. Bom, se você chegou até aqui, significa que você gostou da videoaula. Então faz um favor aí para mim, compartilhe com teus amigos, chama todos para assistir aqui as nossas videoaulas no meu canal. Deixa aqui embaixo um comentário para dizer o que você gostou mais da aula, o que eu posso estar melhorando para as próximas. Um forte abraço e até a próxima aula.